Fala galera, chegando no Setoristas para a gente falar das informações do Internacional. Eu estive no estádio Beira-Rio e acompanhei durante a tarde a apresentação oficial de Gustavo Campanharo, novo reforço do Inter. E nós vamos falar um pouquinho sobre como foi essa apresentação, emocionante a apresentação do Gustavo Campanharo, ele se emocionou muito e a gente vai falar aqui no Setoristas. Também o Internacional que recebeu hoje em Porto Alegre Charles Arangues e amanhã ele será apresentado de forma oficial também no estádio Beira-Rio. Ainda vamos falar aqui nos Setoristas sobre a situação do Maurício, que está próximo de deixar o Inter, e também o Inter que está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da sua temporada. Tudo isso eu te conto agora, depois da vinheta. Vamos lá então, setoristas, vamos falar aí do Internacional, das coisas do Colorado desta quinta-feira. Vamos começar pelo Arangues, que chegou em Porto Alegre durante a manhã da quinta-feira. Ele vem reforçar o Inter, chega da equipe do Bayer Leverkusen, né? O Inter conseguiu a sua liberação antecipada, tinha expectativa do Arangues chegar apenas na metade do ano, mas o Inter conseguiu antecipar a vinda do chileno para Porto Alegre. Ele desembarcou hoje no Salgado Filho. Amanhã, meio-dia, está confirmado pelo Internacional a apresentação oficial de Charles Arangues no estádio Beira-Rio. A partir do meio-dia vai ter essa apresentação oficial dele, e é importante essa apresentação oficial do Arangues, porque ali a gente vai saber a real condição que o Arangues tem de jogo, como está sendo esse processo de recuperação da lesão que ele sofreu lá na Alemanha, quanto que ele pode atuar com a camisa do Internacional. Isso vai ser importante e vai ser respondido amanhã no estádio Beira-Rio na sua apresentação oficial. Outro tema importante para a gente tratar aqui nos Setoristas é sobre o Gabriel Barros, atacante da equipe do Ituano. Tem 21 anos, está na pauta do Inter e a negociação ela andou bem, e o Gabriel Barros vai ser anunciado nos próximos dias pelo Inter com um contrato de 4 anos. Ele vem para reforçar o elenco do técnico Mano Menezes, joga na ponta esquerda. As conversas evoluíram nas últimas horas e o Inter deve anunciar a qualquer momento o Gabriel Barros reforçando o grupo principal do técnico Mano Menezes. Quem também vai ser anunciado, só que na próxima semana, depois da final do Campeonato Gaúcho, é o atacante Jean Dias, da equipe do Caxias. 32 anos, ponta do Caxias, jogador que se destacou no Campeonato Gaúcho. O Inter aposta nesse atleta, faz esse movimento para buscar a sua contratação e vai anunciá-lo depois da final do Campeonato Gaúcho. A decisão é no sábado entre Grêmio e Caxias na Arena. Depois da decisão do Gauchão, o Inter vai anunciar a contratação do Jean Dias. A tendência é que seja ou no domingo ou talvez na segunda-feira, já iniciando a semana com esse anúncio. Então são os dois reforços que o Inter tem engatilhado, os atacantes, né? O Gabriel Barros e também o Jean Dias para a sequência da temporada. Agora, antes de falar do Gustavo Campanharo, quero pedir para você que está nos acompanhando, se você já é inscrito no canal Setoristas, muito obrigado aí pelo apoio com a gente. Se não é inscrito, te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa as notificações para receber sempre as últimas informações da dupla Grenal, sempre atualizadas pelo Lucas Garski, pelo Charlie Veloso ou por mim aqui no canal. Tá bom, galera? E obrigado por nos fortalecer e dar essa moral, deixar essa força aí pra gente aqui no canal Setoristas com o nosso trabalho. Agora é o seguinte, Gustavo Campanharo foi apresentado hoje pelo Internacional, vai vestir a camisa 17, volante que estava no Kayserispor da Turquia, 4 anos na Turquia, e veio para o Internacional. Gaúcho de Caxias do Sul, 31 anos, faz aniversário junto com o Inter, né, no dia 4 de abril, e ele inclusive falou sobre esse desejo de jogar no Inter, estava bastante emocionado na sua entrevista de apresentação oficial ao Campanharo. Ele estava visivelmente emocionado, com a voz embargada, porque, segundo ele, estava realizando um sonho que é vestir a camisa do Internacional. E eu separei 2 vídeos da fala dele para a gente sentir essa emoção do próprio Campanharo. Então agora a gente vai acompanhar o que ele disse quando eu perguntei para ele sobre... Ele teve um problema de Covid, e grave problema de Covid, ficou internado em UTI e conseguiu se recuperar. Depois ele teve um problema de lesão no joelho, conseguiu se recuperar. Jogava mais adiantado, como um meia, quase um meia armador, um terceiro homem de meio campo, e agora é primeiro volante. Perguntei tudo isso para ele, como é que foi vencer todas essas circunstâncias extra-campo e a sua adaptação à nova posição que é de primeiro volante. Vamos acompanhar o que disse o Gustavo Campanharo.
passei por uma cirurgia no passado. Eu vejo como um período de superação, né, de muito aprendizado, acima de tudo. Momentos que eu refleti, né, bastante, mas que foi superado, né. Passei sim por momentos difíceis, né, em relação à Covid, né. Fiquei um tempo no hospital e durante esse tempo a gente acaba refletindo sobre bastante coisa, tirando bastante lições sobre isso, né? E sempre nas situações difíceis eu acho que a gente se fortalece, né? E foi dessa maneira comigo. Me fortaleci nesse momento. Após isso, me recuperei 100% e pude hoje estar voltando, né? Jogar 100% com bastante minutagem. Me sinto 100%, me sinto bem fazendo a minha função, né? Então, como eu falei, me sinto muito bem e tirei somente coisas boas num momento difícil, né? O Campanharo, que falou também, na entrevista coletiva que eu estive acompanhando, sobre um papo que ele teve com o Enner Valencia. E aí ele já meio que entregou a situação do Enner Valencia, que vai chegar no Internacional a partir da metade do ano. Lá na Turquia eles se enfrentaram bastante aí nos últimos anos no Campeonato Turco, né? O Enner Valencia pelo Fenerbahçe, o Campanharo pelo Kayserispor da Turquia. E olha só o que o Campanharo disse quando perguntado se já tinha conversado com o Enner Valencia sobre o Internacional e também sobre os enfrentamentos que ele teve com o Enner Valencia lá na Turquia. Se Deus quiser, né? Porque é um grande jogador, tive alguns jogos contra ele também. É um jogador de muita qualidade. Até estava comentando aqui com o pessoal que tive algum lance com ele, que eu dei uma chegada um pouco mais forte nele. A gente acabou se estranhando um pouco dentro de campo, e aí quando a bola saiu a gente acabou se cumprimentando, e coisa de partida, mas é um grande jogador, é um jogador que se vier vai vir para agregar, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente aí, espero que venha. Gustavo Campanharo, volante de 31 anos, apresentado de forma oficial pelo Internacional, vai vestir a camisa 17 do Colorado na temporada, teve a sua apresentação bastante emocionado hoje no estádio Beira-Rio, onde aconteceu a apresentação do jogador. No CT Parque Gigante, o Inter treinou, foi a reapresentação aí visando o compromisso da terça-feira contra o CSA, compromisso no estádio Beira-Rio, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Inter que deve ter o retorno do René para esse time titular, voltando a essa titularidade na lateral esquerda. Isso é importante porque é uma boa notícia que ganha o técnico Mano Menezes, que a partir de amanhã vai começar a trabalhar o time para esse compromisso diante do CSA com as opções que ele tem à disposição no lado colorado. Isso é importante a gente detalhar aqui para quem nos acompanha nos setoristas. Para fechar, sobre o Inter, falar do Maurício, gente. O Red Bull Bragantino vai enviar uma nova proposta para o Internacional nas próximas horas, na casa de 7 milhões de euros, pelos 50% que o Inter tem do passe do Maurício. O desejo da diretoria colorada era vender o Maurício por pelo menos 8 milhões de euros, de 8 a 10 era o que trabalhava o Inter, mas a proposta do Bragantino, proposta de 7 milhões de euros, é vista com bons olhos no lado do estádio Beira-Rio. O Maurício é dividido em 50% do Inter, 25% agora do seu empresário, do André Cury, que adquiriu esses 25% do Cruzeiro recentemente, 20% do Desportivo Brasil e 5% do atleta. Os 20% do Desportivo Brasil, o clube de empresários não quis abrir mão dessa porcentagem, vai manter esses 20%. O Inter está negociando os seus 50% com o Bragantino de São Paulo, e o Bragantino pagando, né, se compromete a pagar 7 milhões de euros. Ao se confirmar isso, o Inter anuncia de forma oficial a negociação do Maurício e a ida dele para São Paulo. Caso isso não aconteça, o Inter mantém o jogador. Até era interesse do Inter no primeiro momento de negociá-lo apenas para o futebol europeu, mas, ao que tudo indica, o Maurício está mesmo de uma saída mais próxima para o Red Bull Bragantino. Então, a negociação que deve ser concretizada nas próximas horas, há essa expectativa, é a possível, né, saída do Maurício do Internacional. Tá bom, galera? Por hoje é só das coisas do Inter. A gente volta a qualquer momento aqui no Setorista. Siga ligado com a gente. Valeu!